Bora, pessoal, falar de um estudo recente que saiu e o nome do estudo é Entrando na Quarta Década da Toxina Botulínica. E por que eu resolvi falar desse estudo? Primeiro, porque o estudo tá sensacional, eu vou discutir ele aqui com vocês. Mas segundo, porque toda hora vem desavisado na internet e, em geral, essas notícias, quanto mais desavisadas, mais elas viralizam, né? Falar que causa reação alérgica, que o paciente vicia, que você tem que usar menos porque senão você vai precisar de mais, enfim, informações muito estapafúrdias, sem um conteúdo científico verdadeiro, né? E que, por incrível que pareça, parece que de fato, assim, quanto mais sem sentido a coisa é, mais ela ganha aí a mídia. Há pouco teve um estudo inglês todo mal conduzido e aí super viralizou, até recebi de alguns pacientes perguntando se realmente o Botox causava mal e coisas assim. E eu amo a toxina botulínica, eu acho que é um super produto para a gente usar de enormes maneiras na medicina, né? E aí veio esse estudo aí a calhar. Vou dividir aqui os meus comentários em 4 tópicos. Eu tenho minhas anotações aqui, tá, gente? Vou falar um pouquinho da história desse produto para vocês conhecerem, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente a entender. Vou fazer comparação entre marcas. O estudo faz a comparação entre marcas, então eu acho legal a gente trazer isso aqui para vocês. Vou falar da tão, badalada ali imunogenicidade ou potencial alergênico ou a questão da duração, né? E por fim, vou falar da evolução da prática estética com a toxina botulínica, porque tem muita gente que levanta também essa questão, né? Ah, o meu durava 6 meses e agora dura 4, e agora dura 3. Como assim? Mudou, não mudou? Então, vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, bora começar falando um pouquinho da história, tá? Há 4 décadas atrás, pela primeira vez, um produto à base de toxina botulínica injetável, sempre foi injetável, tá? Então não existe creme de toxina botulínica, já começando por aí, né? Às vezes a gente vê uma coisa assim, creme, não existe. É um produto que precisa ser injetado no músculo ou no local de ação, tá? Então ele não tem ação sistêmica, eu não posso injetar aqui para ter uma ação acolá, tá? É no local. Foi liberado e começou lá nos Estados Unidos, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, antes da liberação acontecer, que a gente está entrando na 4ª década da liberação, a gente teve décadas de desenvolvimento do produto. Nesse produto, no desenvolvimento desse produto, foram testadas dezenas de milhares de pacientes e milhares de médicos de várias especialidades, tá? Hoje, a toxina botulínica ela é aprovada para uso em mais de 100 países e ela tem 15 indicações formais dentro da medicina. Não é só para estética, está muito longe de ser só para estética, inclusive, tá? Ela pode ser usada em crianças, em adolescentes e em adultos, tá? Então, percebam aí que ele é um remédio, é uma medicação que está à nossa disposição para vários usos, inclusive o uso estético, né? Então, a primeira liberação, o primeiro estudo do uso da toxina botulínica começou para estrabismo, com um oftalmologista. Ele viu que se ele bloqueasse a musculatura que tensionava os olhos de maneira contrária, ele conseguia equilibrar melhor essa visão e melhorar a visão dessas crianças. Então, foi a primeira liberação, foi estrabismo. A segunda liberação veio para blefaroespasmo. É uma contração facial, que o paciente vai ficando de fato com uma face torta, com uma face assimétrica. Eu tenho inclusive uma paciente que eu trato ela para blefaroespasmo com toxina botulínica. Então foi a segunda liberação aí num contínuo da própria oftalmologia, entendendo e estudando esta medicação. A terceira liberação veio para distonia cervical, que é o famoso torcicolo, né? Aqueles pacientes com torcicolo congênito, com muitas dores cervicais. Foi liberado o uso dessa medicação com sucesso absoluto para esses pacientes. Depois disso, a gente veio para hiperidrose, porque o que eles foram entendendo? Que o Botox, a toxina botulínica, ela parava, ela impedia ali
a liberação e a conexão da acetilcolina, que é um neurotransmissor, no músculo num primeiro momento. E depois eles viram que também no sistema autonômico, que é o responsável pela sudorese. Então eles viram que isso também podia ser utilizado na hiperidrose, uma doença que tinha muito pouco tratamento clínico na época e apenas tratamento cirúrgico. Então a gente livrou muitos pacientes de cirurgia no uso para hiperidrose, né, com a toxina botulínica. A quinta doença onde ele foi efetivamente assumido foi para enxaqueca crônica, né? Hoje muito paciente de enxaqueca faz uso de toxina botulínica com resultado muito legal. Então, enxaqueca, depois vem incontinência urinária, percebam que eu não falei de estética ainda, né? Incontinência urinária, espasticidade. O que é espasticidade? O paciente às vezes tem rigidez, por exemplo, paciente Parkinson, que tem uma rigidez muscular, ou um paciente que teve um AVC e tem uma rigidez muscular, ou outras doenças com espasticidade. Então, foi liberada a toxina botulínica para uso em espasticidade. E aí, em oitavo lugar, então, a gente vem com as rugas estéticas, né? Foi se percebendo que nessas terapêuticas dessas doenças, principalmente quando se usava na face para questões, como eu já expliquei aqui, que tinham as questões faciais, percebia-se um rejuvenescimento, uma ausência de rugas nesses pacientes, um embelezamento. E com isso veio a sacada do uso estético e, de fato, o uso da toxina botulínica estético revolucionou o mercado da estética, porque a gente também não tinha grandes coisas efetivas para o tratamento desse monte de linha. A gente basta ir olhar para as nossas avós, nossas bisavós, a gente vai perceber que elas tinham um rosto muito vincado, principalmente a pessoa que é mais expressiva. A gente não tinha uma boa estratégia nem cirúrgica, nem medicamentosa antes do advento da toxina botulínica. Então, assim, foi um grande divisor de águas também pra gente da estética. Para mim, que sou cirurgiã plástica, né, antes da vinda da toxina botulínica, existia uma cirurgia para os pacientes que tinham muitas rugas, a gente ia lá e destruía o músculo, cirurgicamente falando, para tentar amenizar esse enrugamento. Mas pensem, era algo muito mais traumático, né? Deixava um resultado muito mais estereotipado, muito mais congelado para o paciente. Então, o Botox não só permitiu que a gente fizesse isso de uma maneira menos invasiva, mas com muito mais qualidade, com refinamento de resultado. Foi realmente ali um divisor de águas, né? Eu comecei, gente, a minha história com estética em 2007, né? Então a gente tá falando aqui de 17, 18 anos aí. Então, eu consegui ver essa transição, o Botox entrando, começando a fazer ser um uso mais corriqueiro na estética, né? Porque a gente tá falando que a gente tá entrando na quarta década, né? A gente começou pelas doenças e até a popularização dele para a estética demorou um pouco mais, tá? Então, essa é a história mais ou menos da toxina botulínica, né? Não foi de uma hora para outra que a gente começou a usar. Não foi... Bom, né? Pensem, né? O botulismo é uma doença que mata, né? Para você olhar... E é engraçado porque eles perceberam isso, né? O paciente que morria de botulismo, ele morria com a musculatura mais flácida, mais relaxada, inclusive mais sem rugas, né? E foi dessa observação que começou-se a entender que talvez ali houvesse, naquele veneno daquela bactéria, houvesse uma possibilidade de se desenvolver um medicamento para questões musculares. Então, né, e dessa observação até você conseguir purificar, estratificar, né, trazer de fato esse medicamento, foram muitos anos de estudo, de longuíssimas meta-análises, não é uma coisa da noite para o dia. Então, acho que só com essa história vocês conseguem perceber que, assim, se houvesse alguma grande questão relacionada ao produto em si, obviamente a gente já saberia, né? Não se usaria tanto esse pânico que às vezes aí o pessoal tenta difundir para vocês pela internet e que é muito pânico mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho da comparação entre as marcas. Vejam, como eu já disse, então a gente tem uma bactéria, né, que é a Clostridium botulinum, é uma bactéria que produz essa neurotoxina, né, que impede que a acetilcolina se conecte à placa motora ou, no caso da hiperidrose, às glândulas e faça a sua ação.
tá? Eu não vou entrar nesse mérito, talvez vai ficar um pouco mais, muito detalhe para vocês, mas só para vocês entenderem, é isso que essa neurotoxina faz. Bom, e aí a gente pensa, né? Cada bactéria vai produzir a sua neurotoxina. Elas não produzem neurotoxina exatamente iguais. Então, o que as marcas têm? As marcas têm como que fosse um pool das bactérias dela, que elas conservam aquele pool, que elas ficam analisando aquelas bactérias, que elas ficam vendo se aquelas bactérias estão sofrendo ou não algum tipo de mutação. Se houver uma mutação de alguma bactéria, essa bactéria é retirada daquele pool. Para quê? Para que elas mantenham a toxicidade daquela toxina regular, né? E aí elas pegam a toxina produzida por esse pool de bactérias. Então, tá, vamos lá. A gente tem... Vou falar aqui de duas grandes marcas que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham de uma maneira séria, com boas marcas, vão acabar usando. A gente vai estar falando aqui do Botox marca da Allergan, e a gente vai estar falando aqui do Dysport, que é da Allergan, tá? O Dysport, que é da Galderma. Então, vamos falar dessas duas. Cada uma delas tem um grupo de bactérias dela, né? Que produz uma neurotoxina, que é neurotoxina tipo A, mas que não é idêntica, tá? Beleza? Dali, dessa produção, cada uma tem o seu método de purificação. Cada uma das marcas, das fábricas, vão purificar aquela neurotoxina. Depois da purificação, elas precisam estabilizar aquela neurotoxina para aquilo ficar num pó dentro de um vidrinho que vem para mim no consultório, onde eu reconstituo a neurotoxina com o soro fisiológico e consigo aplicar no paciente. Percebam que o processo é único e exclusivo e diferente de cada marca. Tá? Então, os resultados, só para chegar aqui à conclusão, é que os resultados não são comparáveis. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a dose não é igual. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? Um frasco de 100 unidades de toxina botulínica tipo A do Botox, tá? Corresponde mais ou menos a um frasco de 300 unidades de toxina botulínica tipo A da Galderma Dysport, tá? Só para vocês terem uma noção como são moléculas diferentes, né? É quase assim, um de 100 corresponde a outro de 300, né? Em termos de número. São moléculas diferentes, de processos de purificação diferentes, estabilizações diferentes, e a gente não pode comparar unidades. Um não corresponde a um de cá, não corresponde a um de lá, né? E nem extrapolar os estudos. A gente não pode extrapolar os estudos. Então, por que eu tô falando dessas duas marcas? São duas marcas sérias e estabelecidas no mercado, que todas as duas marcas têm longos estudos sobre ambas as apresentações, sobre as utilizações, sobre tudo isso. Só que a gente pode, por exemplo, veio aí uma marca nova de toxina botulínica tipo A, dizendo que atua como Botox, por exemplo. A gente não pode extrapolar. A gente não sabe como é que é a cepa bacteriana deles, como é que é o processo de purificação, como é que eles estabilizaram. Eu não sei nem dizer se vai funcionar ou não. Compreendem? Não é extrapolável. Principalmente por se tratar de um produto que é um produto, não é um produto sintético, é um produto biológico que vem de uma cepa bacteriana específica. Então é muito importante que a gente tenha isso claro. Às vezes a gente está muito aberto aí a vir marcas novas, às vezes marcas não consagradas, sem estudos fundamentados, e a gente não tem como garantir que o que está sendo dito pelo fabricante pode ser extrapolado, porque ele está me dizendo ali que é a toxina botulínica tipo A. Não pode, tá? Então, comparando as marcas, as duas marcas que a gente entende que tem estudos suficientes, longos no mercado, que a gente usa com bastante tranquilidade. Obviamente, os médicos vão ter aí a sua expertise, cada um, né? Mas a gente vai ter aí essas duas marcas. Tem diferença entre elas? Tem. Por exemplo, esse estudo que fala das 4 décadas do Botox, ele fala dessas duas marcas e, por exemplo, ele fala que tem um estudo de halo de difusão, quer dizer, eu apliquei o Botox aqui, né? Qual é a área em que a gente vai ter uma atuação?
a área de difusão do Dysport é maior do que a área de difusão do Botox. O que eu acabo tendo com isso? Talvez um congelamento maior, né? Podendo isso ser bom para um paciente que tem um músculo mais forte, mas também podendo isso ser ruim, deixando um resultado um pouco mais estereotipado. Justamente por ele ter um halo de ação um pouco maior, ele também tem efeitos colaterais um pouco maiores. O que eu chamo aqui de efeito colateral? Por exemplo, eu tentar aplicar aqui, de repente, para levantar a sobrancelha e esse halo de ação pegar alguma fibra aqui do elevador do olho e eu fazer uma pitose palpebral. É mais comum do que na toxina botulínica do Botox. Gente, isso tudo, né, é óbvio que um médico, um cirurgião experiente no assunto vai saber disso e vai controlar essas diferenças, mas eu tô só explicando aqui para vocês que a molécula é diferente, ela se comporta de maneira diferente no organismo, ela tem uma dispersão diferente no organismo e é fundamental que o médico saiba trabalhar com A, com B, não são iguais, não é a mesma coisa. Isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Então, a gente vai ver sobre halo de difusão diferente, a gente vai ter doses diferentes, a gente vai ter diluições diferentes, a gente vai ter uma série de detalhes técnicos diferentes. Então, chega uma marca nova aí, a gente não sabe o que é, não tem estudo, não se fundamentou nesses detalhes, a gente não pode simplesmente extrapolar. Agora vamos falar sobre imunogenicidade, sobre essa questão de fazer reação alérgica, de não fazer e tal. Então vamos lá. Lembra que eu falei que é uma molécula que vai passar por um processo de purificação. É óbvio que o que tem ali é uma estabilização, tá? Então essa estabilização no Botox, por exemplo, é albumina humana, né? Mas no Dysport não é albumina humana. Agora me fugiu aqui. É um outro produto, se eu não me engano, é glicosaminoglicana. Mas, enfim, são produtos outros que estabilizam o produto, né? Ambos têm produtos de estabilização diferente. E, além disso, no processo de purificação, você não tira só a neurotoxina única e exclusivamente, né? Existem ali outras moléculas que vêm junto com o processo extraído da bactéria, que não são a neurotoxina, né? Outras moléculas que não são completamente purificadas. Então, a gente vai ter ali a neurotoxina, outras substâncias que vieram ali que não são a neurotoxina e o estabilizador. Naturalmente, o que a gente vai ter é isso ali dentro do frasco. Lembrando a vocês que, vejam bem, absolutamente qualquer coisa que a gente coloque no nosso organismo, qualquer coisa, gente, vacina, tinta de cabelo, qualquer coisa que não seja idêntica à minha biologia, que não seja célula minha, qualquer coisa tem o potencial alergênico, né? O brinco, vejam, qualquer coisa, né? O contato com bactérias, com vírus, com poeira, com ácaro, com fungo, com qualquer coisa, com tinta, Então, assim, a gente também não pode viver em pânico, né? Mas, dito isso, né, a gente vai ter mais ou menos esses compostos. E aí, o que a gente vê de imunogenicidade para dose estética, tanto a Allergan quanto a Galderma, ambos apresentaram 0% de produção de anticorpos referente a esses conteúdos que tem no frasco, tá? E aí, isso eu tô falando da dose estética. Quando a gente vai para doses maiores, por exemplo, a dose para torcicolo, que é em geral 3 a 4 vezes a dose estética, aí a gente já começa a ter alguma produção de anticorpos. No caso da Galderma, a gente teve 3% de produção de anticorpos e no caso da toxina botulínica do Botox, a gente teve 1,2% de produção de anticorpos, considerando doses 4 vezes maiores, 3 a 4 vezes maiores do que a dose estética. Então, percebam que assim, não é uma coisa comum, não é uma coisa em grande quantidade. Essa produção de anticorpos frente a um agente
estranho ao nosso organismo é natural do nosso corpo. Se você recebe um vírus, por exemplo, você pega uma gripe, seu organismo vai produzir anticorpo. É natural do nosso corpo, diante de uma substância estranha, ele produzir, e não necessariamente isso vai desenvolver em você qualquer tipo de doença autoimune. Porque, vejam, então quando você pegasse uma gripe, você ia desenvolver uma doença autoimune. Se pegasse uma doença bacteriana, enfim, né? Não tem correlação, assim, uma coisa com a outra para gerar esse tipo de pânico, tá? Então, é uma coisa bastante pequena relacionada a doses muito altas e assim, incomparável em termos de pequenez com coisas muito mais corriqueiras que a gente está exposto no dia a dia, como, por exemplo, pegar aí uma gripe, uma infecção como outra qualquer, tá? E quanto que isso influencia na duração? Vejam, o que eles viram é que esses anticorpos, nessas doses muito maiores produzidas, em geral, eles são mandados embora, como, por exemplo, num quadro de gripe, o nosso organismo manda embora, quando a gente está falando de doses muito altas. Doses estéticas a gente não vê tanto, né? Então, paciente, sei lá, um paciente estético que se perdeu na dose e está aplicando muito, está produzindo alguma coisa, talvez tentar dar uma freada nessa quantidade excessiva, se isso estiver acontecendo, nesses intervalos muito pequenos, né, de reaplicação. O que se recomenda é uma reaplicação em torno de 3 a 4 meses, e é essa a duração do produto, tanto da toxina botulínica do Botox quanto do Dysport, e é isso que esse estudo mostrou. Não existe uma duração maior desse produto, e isso não tem nada a ver com imunogenicidade, é o tempo de ação do produto em si, no músculo, na placa motora, tá? Então, é sobre isso. O que a gente vê, que às vezes o paciente fala assim, poxa vida, eu durava 6 meses e agora tá durando 4, tá durando 3, ou durou menos. Vejam, tem duas questões. Uma questão que ele aponta e que eu concordo muito é que os pacientes, na primeira vez que aplicam, quer dizer, estão muito enrugados, e aí saem daquela condição muito enrugados para uma condição melhor, e aí eles têm um impacto visual muito maior neste primeiro momento. Já nas reaplicações, ele fica um pouco mais meticuloso, fica um pouco mais exigente no contexto do bloqueio que ele deseja, né? Então, ele vai comparando ele com ele mesmo, mas ele esquece de onde ele veio. E aí, isso traz para ele ali uma necessidade, uma visão de linhas que antes ele não via. A gente tem que estar sempre ponderando e dando esse tom para o paciente, porque às vezes o paciente vai gerando uma expectativa de um rosto completamente liso, completamente sem linhas, completamente sem expressão, o que não é nem natural para esse paciente, não é nem adequado para esse paciente. Então a gente vai sempre ponderar com o paciente essa expectativa de resultado, e um resultado que é real, né, de uma musculatura que está paralisada, que está tratando rugas, mas não é um rosto completamente estático. Outra coisa, o processo de envelhecimento cutâneo. Nossa pele vai apresentando linhas mesmo, fraturas dérmicas, que têm relação não só com o movimento muscular, mas com a perda de hidratação da nossa pele, a perda de ácido hialurônico da nossa pele, o próprio envelhecimento cutâneo por conta da exposição solar, uma série de outras questões que vão, de fato, trazendo envelhecimento cutâneo, uma característica de uma pele mais craquelada que nada mais tem a ver com o músculo, e não adianta a gente ficar aplicando mais Botox. A gente vai demandar outros tratamentos estéticos para resolver essa questão. Por fim, o que eu acho muito importante é salientar que eu acho que assim, a gente às vezes está se vendo muito através da câmera do celular com filtro e perde a real noção de como está a nossa pele. Tem que reavivar sempre essa visão nua e crua de como efetivamente está a nossa pele, para a gente não ficar também criando essa expectativa de uma pele muito lisa, que já não é mais uma característica da nossa idade, do nosso momento, enfim, do que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que é atentar um pouco para essas questões, a regularidade é essa, né? O tempo de ação é esse, e pode acontecer no intercurso de uma aplicação de toxina do paciente ter algum evento, exemplo, teve uma internação, uso de antibióticos, uso de outras medicações que acelerem o metabolismo, uso de hormônios,
uma doença grave, isso pode consumir, pode aumentar o metabolismo do corpo e pode consumir a toxina botulínica mais rapidamente? Pode. Pode, porque o Botox seria um remédio. Se você acelera o seu metabolismo, você pode, se você faz uso de outras medicações, você pode ter uma interação medicamentosa e diminuir a eficiência da toxina botulínica ou acelerar a expulsão dela do corpo do paciente, né? É uma molécula de proteína, né, gente? Então, pensam que ela vai atuar ali na placa motora, mas condições que mudem aquela região da placa motora, né, ou bioquimicamente falando, ou por inserção de outras questões, por exemplo, o paciente tem algum tipo de infecção cutânea, alguma coisa assim, podem sim alterar a atuação dela nessa placa motora, tá? Eu acho que sobre imunogenicidade e duração era isso. E sobre evolução estética, o que eu acho muito interessante que esse artigo traz é que, de fato, a gente foi aprendendo ao longo dessas 4 décadas, né? Lá, quando eu comecei, há 17 anos atrás, a gente usava Botox para tratar as linhas de expressão e as rugas que o paciente tinha. Era essa a indicação. Depois, com o tempo, a gente foi percebendo que se a gente começasse um uso mais precoce, a gente ia evitar que o paciente tivesse rugas muito profundas e que precisasse de tratamentos mais invasivos para depois resolver essas questões das rugas, que a gente ia preservar uma pele mais saudável e mais bonita, que inclusive a gente ia preservar a hidratação dessa pele. Então a gente mudou a lógica do uso da toxina botulínica para a gente tentar prevenir o envelhecimento cutâneo. Hoje a gente recomenda que o paciente comece bem mais cedo, aos 25, 30 anos, ele já dê início à sua regularidade de toxina botulínica para desacelerar o processo de envelhecimento, prevenir a perda de turgor e elasticidade da própria pele do paciente. Então, a gente foi aprendendo com essas 4 décadas, né? Uma outra coisa que a gente aprendeu. Antes, a gente sabia que durava 3 meses, mas recomendava que o paciente fizesse a cada 6 meses. Por quê? Porque o pensamento era tratar as rugas. Hoje, como a gente quer evitar, a gente pede o paciente para ter essa regularidade no sentido de evitar que as rugas se façam. Então, eu não quero que esse paciente fique sem a medicação e com isso as rugas aconteçam para que depois eu trate, compreendam? Eu quero evitá-las. Então, peço ao paciente para ter essa regularidade mais certinha, tendo esse pensamento mais a longo prazo. Eu quero evitar que essa ruga aconteça, eu quero evitar que esse paciente envelheça mais rapidamente. Eu tô pensando já daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, isso também mudou, mas na verdade, a molécula não mudou. O que mudou foi a nossa maneira de entender essa molécula e entender a maneira de aplicá-la no processo de envelhecimento, né? Outras questões interessantes que mudaram foram as áreas de aplicação, né? A gente começou a ver com queixas estéticas dos pacientes várias outras aplicações. Os médicos que têm muito tempo de uso da toxina já fazem aplicações de toxina de várias outras maneiras, para hipertrofia de masseter, para sorriso gengival, para elevar a ponta de nariz, para tratar rugas de pescoço, enfim, inúmeros para o sorriso caído. A gente já tem as microdiluições para tratar, por exemplo, rosácea, para tratar micro-rugas, ou seja, a gente foi aprendendo a dispor melhor dessa molécula ao longo dessas décadas. Não é que a molécula não mudou, não, gente. Foi a gente que foi aprendendo. No artigo ele fala, eu acho muito interessante, que os pacientes foram fazendo a gente aprender, né? Porque eles vinham com as questões e a gente pensava, né? A indústria própria pensava, raciocinava e começava a entender melhor como é que aquilo poderia ser usado para tratar aquelas questões, né? Várias questões que às vezes a gente não tinha terapêuticas eficientes a toxina botulínica foi desbravando. Então, a gente hoje, e eu penso, né, até vendo esse estudo, que muita coisa há de vir no futuro. Acho que a gente vai continuar evoluindo a maneira de utilizar esta molécula conforme a gente for vendo e os pacientes forem trazendo questões e a gente for entendendo a maneira de atuação dessa molécula. Hoje a gente já tem diluições diferentes, a gente tem aplicações diferentes, a gente tem planos de aplicação diferentes. É muitíssimo interessante olhar para uma medicação tão disruptiva que fez diferença em tantas doenças, né?
que nessas 4 décadas a gente só cresce, só aprende, com muita segurança, com muitos estudos sobre, né, se vocês quiserem dar um Google aí, sobre inúmeras doenças, sobre inúmeras aplicações, com muito paciente em tratamento. Então, é isso, né? O que eu queria concluir essa aula, enfim, que eu acho que é importante a gente deixar concluído, é isso. É uma molécula segura, que tem décadas de estudo, que só evolui, que ajudou muito na medicina nas últimas décadas e que eu imagino que vai continuar ajudando muito, que a gente ainda vai ouvir falar muito por aí e que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, que conheça, não vai se arrepender.